Quem chegou depois e não ouviu, é a vontade da criança tentar. Tá. E aqui, gente, diferente de quando a gente está em solo online, vocês podem parar de perguntar. Porque a melhor forma que a gente tem aqui é solucionar a dúvida que aparece nesse momento. Porque senão depois a gente acaba não perguntando, e aqui é onde a gente consegue, de uma vez por todas, clarear um pouco a nossa mente. Ó, a última indicação que eu vou fazer desse semestre para vocês, eu vou escrever aqui, é o pós-modernismo. É um guia para a gente entender a filosofia do nosso tempo. Por que a gente precisa ser antenado nessa questão filosófica? E o cristão não deu muita atenção a ela. Por que a gente perdeu o controle? Antigamente era assim. Depois que o cristianismo entrou, ele fez o quê? Ele tomou a rédea das situações. Então ele foi varrendo os povos bárbaros, germânicos, ele foi invadindo esses lugares, o Ocidente também, né? Ele foi invadindo o pensamento, mas era um pensamento ético. E para quem é? Oi? Ixi! Ah, vai, Tintão, fala aí. Gente, isso aqui vocês cortam, até furo de... Olha, vai sentar aí para aprender, vai. Já era, Luiz, eu já ganhei. Senta aí para me acompanhar. Senta aí, gente. Deixa a sua esposa sozinha, não, porque vocês dois estão sempre juntos, sabe? Não deixa ela sozinha, não, essa senhora. E aí, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo clássico aqui para a gente poder pensar. O Guilherme de Carvalho mostrou para a gente, naquela série que ele está falando de Deus, sexo, família, Deus, família e sexo, o que o sexo simbolizava anteriormente ao cristianismo. Simbolizava um Deus, era uma divindade, era um culto. Tudo que envolvia a divindade envolvia o sexo. Em contrapartida, quando o cristianismo chega, ele coloca o sexo no seu devido lugar e ele se torna uma criatura. Se torna algo que Deus fez com uma finalidade específica. E a gente fala aquilo que Deus fez com uma finalidade específica, em filosofia a gente chamaria de teleologia, o propósito do ser. Por que isso existe? Em filosofia a gente usa essa palavra, teleologia, que é o significado do ser, porque o ser, o propósito daquilo existir. Isso aqui vai entrar, por exemplo, no propósito do homem. Qual é o propósito do homem existir? Qual é o propósito da mulher existir? Existe uma finalidade nisso? O porquê fomos criados? Não é aquelas perguntas que eu sempre coloco para a gente? Deus nos criou, de onde viemos, quem somos, para onde vamos? A gente está sempre procurando responder essas perguntas. O mundo todo quer saber de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. E se a gente não dá essa resposta, o mundo vai dar. Só que ele pode dar uma resposta que a gente não vai achar essa resposta muito convincente. É a mesma coisa quando a gente vai pensar nos movimentos sociais que estão por aí. Descaracterizando a mulher, colocando a mulher numa posição que não é a dela, uma posição de uma menina, e ela se mostrou para mim uma mulher extremamente empoderada no casamento. Uma mulher estabelecida financeiramente, com muitos recursos, fazia todas as coisas, estava para frente, ganhava muito, tomava conta da casa, limpava a casa, ajeitava a casa, fazia tudo e o marido não fazia nada. Verdade? Isso que eu falo, não existe mulher orada. Seu marido achou que você. E aqui, mais uma demonstração do que fizeram. Há uma inversão de papel aqui. A finalidade que era para a mulher se tornou o homem que está nesse lugar, na cultura que a gente olhando, né? E a mulher como esse lugar. E aí tudo gira em torno de fazer essa pessoa empoderada. Eu estava no outro aconselhamento falando sobre isso. Eu estava ficando com outro aconselhamento esses dias, e aí a moça chegou para mim, o mesmo problema. Meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo, meu marido aquilo. Você sempre vê que é a passividade nos homens, uma passividade latente por aí, né? E aí ela falou assim, é que a mulher é muito forte, eu te amo. Irmã Lourdes. Ó, sobre ela, só pelo pau. Ele caiu. Isso mesmo. Coloca no lugar dele. Estou brincando. Aí, ó, e a mulher chegou e estava apresentando para mim os problemas do marido. Ela disse para mim, a mulher é forte. Eu falei, discordo. Eu não acho que a mulher é forte. Eu acho que a mulher é forçada. Caso contrário, ela estaria no lugar que ela deveria estar. Agora, a situação força essa.
E aí ela assume para si uma responsabilidade de carregar, às vezes, a casa, o trabalho, a família, a empresa, a educação, tudo nas costas. Mas não é porque ela é forte para fazer isso, porque a situação forte para ela, e se ela não quiser, ninguém faz. E diante disso, ela faz o quê? Eu vou jogar aqui nas minhas costas tudo e eu vou arrastando minha família. Essa é a dinâmica que a gente está vendo. É óbvio que eu estou olhando no modelo funcional, que é aquele que a gente quer aplicar para a vida das pessoas, porque a gente parte das escrituras. Porque nós entendemos que tem um modelo funcional. E isso seria o quê? A teleologia. Qual é o propósito de ser? O porquê nós nascemos homens e mulheres? Esse é o propósito. E a gente quer aplicar isso numa sociedade? Por quê? Funciona melhor. A sociedade vai funcionar desse jeito? Óbvio que não. Nós temos uma sociedade ideal e aquilo que nós acreditamos como ideal. E o nosso intuito é buscar o que é ideal, fazendo com que cada coisa assuma o seu papel. Colocando a mulher no seu papel, colocando o homem no seu papel, educando os dois, ensinando os dois, fazendo com que as funções sejam bem distribuídas. E a gente só vai conseguir fazer isso no momento que a gente conseguir entender o que está acontecendo. E como entender o que está acontecendo no nosso tempo, se a gente não entender quem rege o pensamento do tempo? Quando a gente espiritualiza, dizendo, existe um espírito da época, e existe mesmo. Mas o espírito da época, ele tem que se materializar de alguma forma. Porque o espírito não tem forma física, né? Os anjos a gente entende, né, que ele tem uma forma física porque eles foram criados. E aí ele precisa dessa materialização, mas a gente vê que o espírito da época, ele não tem forma física, porque o espírito pressupõe ter forma. Ele não tem, porque ele é uma influência que acontece, e na maioria das vezes, quase todas as vezes, no pensamento. Uma educação. O espírito da época que você fala, eu entendi, normal. A Bíblia vai dizer que existe o espírito da época, o príncipe da potestade do ar, né? Ele rege o mundo. Quer dizer que existem atuações, principados, potestades, dominadores, nas regiões celestiais, dominando todas as coisas. E quando a gente está pensando nisso, o que a gente imagina que eles dominam? A gente acha que eles estão numa batalha aí, né? Guerreando uns contra os outros, mas não. Eles dominam a forma de pensar. Como as pessoas pensam, eles vão influenciar. Um exemplo disso é quando, por exemplo, Maomé, vamos colocar ele aqui, porque está nessa guerra com Hamas e tal, quando Maomé tem uma visão do anjo, e o anjo fala para ele que ele vai escrever a verdade, que tudo que existiu até agora era mentira. Pensem vocês. Ninguém tem como comprovar se a experiência dele foi de verdade ou não, mas a partir disso ele escreveu, se tornou uma verdade, arrastou o mundo todo e acabou sendo não contestado aquilo ali. Tem evidência científica, tem como comprovar que isso aconteceu mesmo? Não tem. Em contrapartida, quando um cristão está apresentando para as pessoas os pressupostos da sua fé, ele vai apresentar com fatos também. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa que viveu, que cresceu, que morreu e ressuscitou à vista de todas as pessoas. As pessoas comprovaram isso. As pessoas escreveram sobre isso e morreram por isso. É um fato aqui. Mas a gente vê que o poder do pensamento, que depois é transferido para as palavras, no caso escrito, que o Corão não é escrito ali naquele momento. São as pessoas que vão interpretando aquilo que foi dito de forma oral. A mesma coisa a Bíblia. A Bíblia foi de forma oral passando até que 1500 antes de Jesus eles compilaram a Bíblia. A Bíblia não é escrita há 4, 5 mil anos atrás. Ela foi de forma oral sendo passada para as pessoas até chegar no que a gente conhece hoje como o Velho Testamento. Para chegar ali, foi muita tradição oral e ali passando de um para o outro até que chegou na compilação. E isso acontece. E a formação do quê? O que o povo judeu fez? Formou um pensamento. Porque com essa ideia, nós saímos do Egito, nós éramos escravos na mão de um faraó, mas Deus veio e nos libertou. Imagina isso que vai passando de geração em geração, 2.000 anos, 3.000 anos, eles vão sentindo esse senso de pertencimento, que é o que faz hoje eles desejarem enfrentar o mundo todo quase se opondo e dizendo, não vamos abaixar a guarda aqui, Israel é minúsculo, só existe pela graça de Deus. Não tem outra finalidade.
Israel só existe por conta da graça de Deus e a sua misericórdia, que gera para ele ter se exterminado da face da terra, porque eles são insignificantes como povo. Não, né, de forma bélica, essas coisas não, porque a gente sabe que eles são tecnologicamente extremamente avançados. Por quê? Israel já pensa que tem que se preparar para a guerra. Eles vão ser odiados, isso já está na mentalidade deles. E quando a gente vê essa guerra acontecendo, é uma guerra que acontece por conta do quê? Quais são visões? São duas visões de mundo que vão entrar em choque. E aí agora a gente está vendo essa guerra que não vai ser desarmada, porque ninguém quer abrir mão da forma que acredita. A gente acha que o judeu vai abrir mão de que ele é o povo eleito? De forma alguma. Imagina agora os islâmicos, né, os árabes, os muçulmanos, vão ter que abrir mão do que eles acreditam e dizerem que Isaac é o único filho legítimo de Abraão. Olha que loucura. Isso tudo vai acontecendo em que campo? No campo do pensamento. Só que o que aconteceu aqui? A gente, durante aqui, um pouco mais para frente já, né? A gente chega lá no século XII, século XIII, mais ou menos, a gente tem a construção do pensamento por Tomás de Aquino. E a gente sabe que até ali no século XVI, mais ou menos, toda a nossa história, a Bíblia, escrita, tudo isso, foram os católicos, apostólicos e ainda romanos que escreveram. Nós temos mais história com o católico do que com o protestante. E ainda mais as facções que viraram dentro do protestantismo, né? Tem vertentes das mais variadas dentro da nossa profissão de fé. Mas a gente tinha até ali, estava sendo construído, né? A história da igreja. Não existia também, não existia essa divisão, né? Não existia divisão. Todo mundo era católico. A palavra católico foi universal. Então, todo mundo era católico. Todo mundo era cristão. Aí, nomeados católicos, porque o mundo, o universo... Católico é universal. Esse é o significado. É a tradução da palavra católico universal. Então, o universal do reino de Deus foi universal. Exatamente. Eles traduziram a palavra católico universal. Eles são ligeiros, né? Dentro dos católicos, alguns se revoltaram por vários motivos, que o ano que vem o Robert vai dar aula disso. Sim. E aí, por N motivos, e aí sim surgiu aqueles que protestavam contra a religião católica. Então, por esse motivo, é que não existe essa vertente protestante que nós fazemos parte. A gente tem algumas divisões anteriores à protestante, que é a oriental, que está na parte da Rússia, a Arábia, a Etiópia, naquelas regiões da África. Tem pouca literatura para isso, mas existe. A gente tem, aí depois a gente tem a parte... A divisão real era em três, né? Jerusalém, Roma e Constantinopla, que é a Turquia, Istambul hoje. Era essa a divisão do pensamento cristão no primeiro século. Ali do primeiro século até o 10º ano ali, era mais ou menos essa divisão que tinha, essas três cidades que comandavam. Então, quando os bispos iam se reunir para tratar sobre alguma questão teológica, eles viajavam meses para poder chegar ali, todos se reuniam nessa cidade para poder discutir aquilo que ia continuar, aquilo que não continuaria e o que seria o cristianismo, né? O que era o pensamento cristão. Por isso que na aula do pensamento a gente vai entender com mais solidez, por exemplo, quando que a doutrina da Trindade se tornou um dogma. Porque a gente acredita na Trindade. E se perguntar para um cristão, você acredita na Trindade por quê? Eu acredito que eu acredito. Porque assim, mas não tem fundamentação do que é, quando começou, por que começou. Quais foram as guerras que envolveram olhar para Deus como um em três. Ou três em um. Olha aqui, não é nada que tenha acontecido assim por inspiração. É mesmo a palavra cosmovisão, não é uma palavra bíblica. Trindade, não é uma palavra bíblica. Então, são coisas que foram surgindo depois e que nos trazem mais revelação da palavra de Deus, mas Moisés não falava Trindade. Abraão não falava Trindade. Vocês já pararam para pensar nisso? Coisas que nós sabemos, que nós temos o privilégio de conhecer, por causa de muitos pensadores antes de nós, os nossos heróis da terra não conheceram.
né? Porque a gente vai chamar em teologia, e a gente vai chamar em teologia de progressão da revelação. Porque é progressivo. Mas aqui, depois de Jesus e da Bíblia fechada, a gente não precisa de novas revelações. O que nós estamos fazendo é descobrindo dentro daquilo que está revelado, tirando aquilo que está revelado, mostrando, né? A revelação é demonstrando para a gente. Hoje trazendo uma linguagem mais aproximada. Mas tudo isso foi feito com discussões. Não só linguagem mais, aos dias de hoje, compreensível. Sim. Tudo muito. E a gente está falando que o nível de discussão ali, naquele período do primeiro século, é um nível altíssimo, altíssimo, altíssimo. Eles eram intelectuais por natureza. Eles não tinham que mostrar para uma sociedade que eles tinham um diploma. Eles não tinham que mostrar para um governo que eles tinham estudado tantas horas dentro de uma universidade. Eles tinham que se tornar eruditos, porque assim não era. Em tudo. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Pedro, eu falei, por que Aristóteles era tão mais inteligente e tão menos acesso que nós hoje? E, gente, não nasce um Aristóteles a cada esquina aqui, né? E Aristóteles, muito pelo contrário, ele deu aula para o filho de Constantinopla, lá, o filho do rei, lá, o filho. Ele deu aula para Constantino também, será? Não, Aristóteles não. Aristóteles deu aula para alguém, deu aula não. Não, é ele fez deu para ele Alexandre do Grande. Isso aí, para o Alexandre. E aí, você estava pensando como pode ter sido formado um cara tão inteligente, mas aí o Pedro me respondeu. As pessoas eram formadas por completo. Aristóteles era matemático, ele era filósofo, ele estudava artes, ele estudava tudo. Hoje a gente só estuda a CAOI, educação física ligada à parte de biologia, de exercícios, mas não estuda filosofia. Você não estuda filosofia do corpo, você não estuda história do... Por quê? Eles eram mais completos. E nem os doutores, porque se você vai para um doutorado, você vai para uma área específica, não é? Você vai para um doutorado de Constituição, por exemplo, constitucionalista. Só que aí você já não é por exemplo, um criminalista. Que seja, você tem uma área específica do seu doutorado. Isso gente, isso também é uma ação que foi feita na história para nos endurecer. Porque eles estão categorizando a nós, e nós somos frutos disso. Eu tenho a minha área, eu não tenho quase nada da área do médico, mas biológico, não tenho nada. O que o médico falar, eu vou fazer, porque eu não aprofundo aquilo. Por isso, a gente já é trabalhado há séculos, para sermos dependentes do conhecimento do outro. Não que a comunidade não seja importante, mas o conhecimento foi segregado. E isso já é uma consequência que não existia lá atrás. Sim. Né? Tanto é que quando a gente vai ver polímatas, Da Vinci e os demais, eles eram doutores assim, em diversas áreas. Porque eles estavam focados em descobrir, eles queriam aprender, eles não queriam se tornar especialistas. Tanto que a universidade, quando a gente pensa nela, eram as pessoas que deveriam entrar, são aquelas que deveriam criar o conhecimento, e não aqueles que se tornam especialistas de uma área. A universidade, no começo, não era isso. O intuito dela não era esse. Mas aí a gente tirou o conhecimento técnico, que foi uma das guerras que aconteceu aqui no Brasil, principalmente, né? Porque a luta marxista chegou dizendo que o trabalhador era refém do empregador, eles criaram uma forma de quebrar a técnica. Então, os cursos técnicos, agora que parece que tem voltado um pouco mais, mas durante muito tempo, não. Coloca dentro da universidade, que na universidade você cria a mente deles e não desenvolve pessoas prontas para o mercado de trabalho aqui, técnicos, né? E no mundo, nos Estados Unidos, em outros lugares, tem um pouco mais. A pessoa é habilidosa, mas às vezes não tem universidade, é um técnico numa área específica. Mas tudo isso, gente, é friamente calculado. É que não parece, e é dessa forma.
Onde que a gente vai perder aqui o domínio? Quando a gente chega no século VII, é o momento que os árabes vão invadir o mundo. E eles trazem Aristóteles. Até então, Platão estava na cultura ocidental apontando. Platão sempre apontou para o mundo das ideias. O mundo ideal, que é o mundo da alma, do espírito. Ele chama de transcendente. Ele está olhando para cima. Aristóteles está dizendo, não, não tem nada a ver isso. Vamos apontar para o chão, a gente está na Terra, você está pisando na Terra. Você tem que pensar como um cidadão da Terra. Não existe essa ideia de mundo das ideias. Existe aqui agora. E os árabes trouxeram ele no século VII. E os árabes começaram a interpretar muito bem fortes. É o momento que Tomás de Aquino, como um dos maiores pensadores da igreja, ele faz uma cisão. Então, Tomás de Aquino perde a rédea da filosofia, e agora aqui a filosofia vai se separar da teologia. A filosofia vai se tornar o campo do saber, onde a mente humana consegue chegar ao conhecimento sem Deus, e a teologia, que a mente humana vai chegar ao conhecimento através de Deus. Ele separou. Quando ele faz essa separação, que não era a intenção dele, quem vai separar ele? Não, é quem interpreta ele. Quem vai interpretar os escritos dele, vê que ele fez essa separação, que a gente chama de uma teologia natural, dizendo que é possível a pessoa chegar até Deus por conta do intelecto. É isso que eles vão fazer aqui. Eu consigo chegar até Deus por conta do meu pensamento. Eu estou vendo as coisas, eu estou tateando nos lugares, e eu vou chegar a Deus por mim mesmo. E aí, em contrapartida, que foi o outro pensador anterior, que foi Agostinho, Agostinho dizia, não, eu não consigo chegar até Deus se eu não for guiado pela graça. Se Deus não tocar o meu coração primeiro, eu não consigo saber que ele existe. E os que eu não... É o inverso, né, gente? Ó, é Deus que tem o nosso coração. Então, essa foi a grande falha de Tomás de Aquino. Mas não é o intuito de Tomás de Aquino. Mas ele separa filosofia e teologia. Quando ele faz essa separação da filosofia e da teologia, é o momento que o mundo vai ser varrido pela filosofia. O pensamento já estava acontecendo. Só que agora, os pensadores estão dizendo, a gente não precisa de Deus para nada. Nós agora conseguimos evoluir na era da razão, onde a razão humana e o humanismo é capaz de responder naquilo que a gente não tem resposta ainda. Então, por que cai a chuva? Aí eles começam a pensar. A lei da gravidade, né, de Isaac Newton, começa a aparecer. A lei cartesiana, de toda ação gera uma reação, começa a aparecer. E aí a gente vai ver esses pensadores que começaram a chegar e olhar para Deus e falar, não, a gente não precisa de Deus. Nós não precisamos pensar em Deus, porque Deus não existe. Aí eles vão começar a trazer, também não existe verdade absoluta. Vamos relativizar as coisas. E aí, quem vai trazer agora um outro ponto dentro desse período, aqui mais ou menos de uns 400, 500 anos, e dentro daqui a reforma protestante está acontecendo. É nesse período que a reforma vai acontecer. O que as pessoas falam, os católicos? Que a primeira revolução, depois de todas as revoluções, a gente sempre pensa nesse montinho de pessoas que vão se reunir para virar os ambientes, né? Causar um tumulto. Eles falam que a reforma protestante é a mãe de todas elas. Eles vão dizer isso. Não, que eu estou vendo aqui não. É a mãe de todas as revoluções. Óbvio que os católicos têm uma ressalva. A gente rachou a igreja católica. Quantos milhões de pessoas a gente tirou de lá de dentro? Mas eles dizem que porque agora foi ficando mais evidente a interpretação de texto, porque essa é a questão total. Vamos interpretar os textos. Imagina que Lutero era um monge extremamente habilidoso. Calvino, então, era um jurista. Calvino escreve na Genebra do século XVI de uma forma absurda. Por quê? Ele era um doutor em jurisdição. Ele era um jurista. Ele não. Quando ele pega os textos das escrituras e ele vai ler aqui, mas ele não está lendo na língua como a gente vê o português hoje. Ele está lendo grego, hebraico e no aramaico. Eles já estavam na língua antiga ali, no original, fazendo essa interpretação ali direto, porque eles eram doutores em várias línguas. Eles já tinham esse domínio numa facilidade. Por isso que a gente olha para Calvino e a gente fala, cara, então, ele vai escrever Instituta da Fé Cristã, são os 4 livros, se não me engano, 4 ou 5 livros, inteiro falando sobre a fé cristã. Inteiro. Ele vai mostrar como o cidadão precisa se portar em todas as áreas.
Quer entender cosmovisão? Não existe cosmovisão pensamento. Sem a gente entender que cosmovisão, como é apresentado, voltar às escrituras, ao pensamento, isso é calvinismo. O que nós chamamos de neo-ortodoxia, ou também a gente chama de neocalvinismo. É o neocalvinismo que vai trazer isso para a gente hoje. A gente está ouvindo isso porque as pessoas voltam em Calvino e ouvem o que o Calvino escreveu para a Genebra naquele período. Como ele colocou a vida cristã inteira ali escrita e demonstrou que a gente pode viver a partir da fé. Ele fazia isso? Ele fez isso de forma técnica, né? Outras pessoas fazem isso de que forma? Vivencial, de fato. Quantas pessoas fazem coisas que a gente nem imagina na sua simplicidade? Que já viu vários cristãos que são simples. Não têm o contato direto com as escrituras, assim, não têm essa capacidade de entender de forma mais técnica, mas são pessoas nascidas de novo, nascidas pelo Espírito, e vivem uma vida cristã íntegra. É possível fazer isso? É possível, o Espírito vai fazer isso dentro de nós. Mas nos nossos dias, a gente se limitar a esse lugar, porque a gente não quer ir um pouquinho mais profundo, é insculpável nos nossos dias, né? Porque a gente tem um processo. Aí a gente vai entender, com o passar desse tempo, né, que quem vai dar um pontapé inicial ao que a gente chama de pós-modernismo é Kant. Kant vai dar um pontapé quando ele escreve a crítica da razão pura. Ele vai dizer que não existe essa razão pura que o ser humano consegue, através do pensamento, chegar em todas as respostas. Porque a racionalidade é chegar num objetivo. O ser racional que a gente está pensando, a gente vai não trazer ele sozinho. A gente vai trazer ele com a lógica, a gente vai trazer ele com a retórica, a gente vai trazer ele num lugar onde ele consegue chegar, é um objetivo, é um fato. A gente vai tirar a medida desse livro, e essa medida desse livro aqui é a mesma medida aqui no Japão, nos Estados Unidos ou na Austrália. É a mesma medida, porque isso aqui é uma fórmula exata. E no campo do pensamento também, a gente consegue chegar a lugares exatos. Aí Kant vai dizer que não. Quando ele fala que não vai chegar, agora entra a discussão. A gente consegue chegar ou não tem necessidade de chegar no mundo do sentido, no mundo da razão. A gente pode viver a partir dos sentidos. Eu posso não chegar nesse lugar, mas não importa. O importante é como eu me percebo. A partir disso, construiu o que a gente conhecia como esse mundo objetivo. Agora, o mundo vai tomando outras formas e ele vai encontrar a teologia para poder quebrar essa teologia mais bem estruturada. Que aqui é a hora que o iluminismo vai entrar em colapso. O colapso do iluminismo é chamado de romantismo. O romantismo vai pegar, então a gente precisa ver as sensações do nosso. Nós precisamos não estar preso nisso que existe um campo objetivo geral. Cada um precisa ter como bem entender como bem quiser. E a vida é ser. O importante é ser feliz. Só que ele tinha já. Foi. Isso é relativo, eu estou falando que 300 anos. Imagine, 300 anos montando com isso na sociedade, montando no pensamento. A gente cresceu. As nossas famílias cresceram, os nossos bisavós cresceram. No Brasil, mais ainda, gente. Vocês não acham que no Brasil mais ainda? O Brasil é um país que a gente chama ele de tropical. Por ser um país tropical, ele tende a ser um país mais alegre. A gente não é visto como um país do carnaval, da alegria, da felicidade. É um povo que está sempre para frente. Ele está para frente porque ele é ouvido mais do que emoções. O brasileiro é esse povo eufórico. Ele está movido mais nessa música, nesse samba, nessa batida, porque isso foi sendo construído. Agora você vai sentar e vai tentar explicar, você vai tentar construir o pensamento. Hoje a gente está conseguindo, mas lá atrás era extremamente mais difícil. Hoje a gente está tentando mostrar, olha, isso aqui é desse jeito porque faz sentido. E a pós-modernidade, como a gente vai conhecer agora, que é a filosofia do nosso tempo, ela é justamente
quebrar tudo que faz sentido. Ser homem faz sentido ser de um jeito, não tem necessidade. Não existe um padrão mais de masculinidade, a gente quebra a masculinidade. Ser mulher, existe uma finalidade? Não existe finalidade. Qualquer pessoa pode ser mulher hoje, e aí a gente vai ver que a pergunta que fizeram no documentário dos Estados Unidos, o que é mulher? Parece uma pergunta extremamente fácil. Mas quando perguntar o que é uma mulher, você travou. Nos Estados Unidos ninguém conseguiu responder o que é. Porque eles não têm mais definidores, não tem mais objetividade. Então, a mulher não é a pessoa que tem um cromossomo X lá. Não é essa pessoa. Não é essa pessoa que tem esse XY, né? XY, né? Então, tem informação na cabeça que às vezes eu não errado. Essa parte não são muito boa, mas gente. Não é essa pessoa que tem essa constituição, não é essa. Ser mulher é apenas um sentido. Ser homem é apenas um sentido. Ser agora... Ou ser um gato. Não, é ser mulher hoje. Tem gato, tem lobo, tem cavalo, tem tudo que vocês possam imaginar no sentido. Por quê? Nada mais é objetivo. Se não é objetivo, não existe um porquê ser. Pode ser tudo. É óbvio que a gente está chegando num ponto que até os pensadores que criaram todas essas ideias vão dizer que a gente está chegando num ponto da loucura. Porque não tem como mais você tocar com uma pessoa e se você for discutir com a pessoa de forma objetiva, ela vai criar um nome para minimizar você. Então, você é fundamentalista, quer dizer que você só pensa em religião. Vai dizer que você é homofóbico, você não aceita a fala do outro como ele é. Vai dizer que você é culpado pela morte de quem você nunca matou. Você é racista por ser branco e você precisa pagar por isso, porque os seus bisavós, tataravós foram todos bisavós. Vocês estão entendendo que eles estão sempre voltando numa era de rancor, uma era de ressentimento, de raiva? Por quê? São movidos e orientados por uma visão romantista que hoje se tornou pós-modernismo. Pós-modernista, porque no moderno você pensava. No pós-modernismo, você não tem interesse em pensar. Você vai viver a partir das suas sensações, das emoções. Tanto que você vai perguntar para a pessoa como que foi o culto hoje. Para a gente comprovar. Como que foi o culto hoje? Nossa, senti tanta presença de Deus. Deus estava presente ali. Voltou para casa e não lembra uma vírgula do que foi dito para que essa pessoa materialize aquilo ali. Qual que é a melhor forma de você materializar se não você continuar ruminando? A Bíblia vai dizer ruminando. Se Deus falou aquilo ali, você vai durante a semana. E aquilo ali vai se tornando uma verdade de você. Agora, no momento de euforia, você Santana faz igualzinho. A gente olha tudo. E a gente não está dizendo que sentir esse ambiente, né? Como foi quarta-feira. Quem estava na quarta? Estava, Luiz. Quarta-feira, no dia da organização dos pastores, foi lindo, não foi, gente? Foi lindo, a gente teve essa percepção ali da presença de Deus no mundo dos loucos. A igreja bradando, né, em adoração, a gente viu isso. É uma bênção, mas isso não é o que nos move. Não é isso que nos move. Nós precisamos disso. Nós precisamos realmente que nos move. Isso é um complemento que nos move. Porque o que nos move é a verdade. E onde está a verdade? Nós precisamos buscar a verdade. E aí o Espírito nos conduzirá a toda a verdade. Isso é uma condução que vai sendo feita. E a gente está pensando que toda essa verdade é só a verdade contida nas Escrituras. Não acredito nesse sentido. Eu acredito que toda a verdade é a verdade de Deus, indistintamente onde ela esteja. Encontrar uma forma científica de criar uma vacina ou uma injeção trata a infecção que matava um monte de pessoas antigamente, que é a penicilina, como a gente conhece, né? Criaram isso. Isso é uma verdade aqui. É uma verdade criada por Deus. Deus criou, deu a sabedoria e a capacidade do homem chegar até esse lugar. Aí a gente vai chegar agora, que não vai ser na Bíblia, que é a penicilina por uma infecção. Então não é verdade, é uma mentira, a gente não acredita. Vocês entendem como não faz sentido? Não faz sentido. Porque nós estamos olhando para toda a verdade espalhada no universo. E a gente está olhando onde existe verdade. Deus está ali.
Mas como interpretar o que é a verdade nesse sentido? Se nós não tivermos a lente correta para enxergar todas as coisas. É o que o cosmovisão se propõe a fazer. Colocar uma lente na gente, para a gente enxergar toda a realidade em todas as áreas e enxergar se aquilo ali é um confronto com as escrituras ou não. Não certo, nós podemos utilizar de tudo que está aí para a glória de Deus. Cosmovisão vai deixar para a gente isso mais fácil. E quando eu estou trazendo a pós-modernidade, vocês vão ver, caso vocês façam esse caminho desse livro, vocês vão notar que a pós-modernidade, essa forma filosófica, ela acaba entrando em todos os lugares. Ela vai entrar como o espírito pós-moderno, está aqui, como pós-visão pós-moderna, vai mostrar como eles pensam, como surgiu o mundo moderno, depois como surgiu o mundo pós-moderno, quais são os filósofos que pensam a pós-modernidade, defende esse ponto, e o evangelho e o seu contexto pós-moderno, como isso influenciou o evangelho. Aqui a gente vai ver nas artes, na cultura, na música, na literatura, em todos os lugares que a pós-modernidade entrou. No lugar da arte, a demonstração de quando a pós-modernidade entrou, quebrando aquilo que era definidor de beleza, porque a gente tinha uma beleza. Né? Você olhava para um quadro, você falava, nossa, um quadro maravilhoso, que pintura, que obra de arte. A Capela Sistina em Roma é algo fabuloso. É algo assim que encanta você olhar aquilo ali no céu de uma capela. Olhar aquilo ali é fantástico. E a gente apreciava, porque o belo remetia ao eterno. Remete. Pensando aqui, a gente remete, mas na pós-modernidade, você precisa quebrar o belo. Como você quebra o belo da arte? Qual foi a primeira obra de arte que eles trouxeram quebrando o belo? Vocês imaginam? Um pininho. Verdade? Um vaso sanitário, um pininho. Pensem vocês, quando faziam essas esculturas maravilhosas, esse trabalho todo, a pessoa trouxe um vaso sanitário, se não me engano, um pininho, colocou numa amostra de artes, e aquilo ali virou obra de arte. E uma outra que colocou um monte de saco de lixo cheio de papel, que era a estátua dele lá, sei lá. E aí a moça que veio limpar a noite, viu aquele bando de lixo lá. Essa história vocês podem participar que é verídica. E catou tudo aquele jogo fora na obra de arte, cara. Tudo isso, gente. A gente história é verídica. Mas a própria, até a moça que nem estudo tinha, talvez, tinha mais conhecimento do que era o belo, do que o referência. Mas você pode ver ele não chegar é justamente destruir o belo. Porque o intuito é desconstruir. É desconstrução mesmo. Essa é a palavra. Desconstrução. É o que nós estamos vivendo. A desconstrução da família, a desconstrução do sexo, né? Da desconstrução do belo, desconstrução da arte, da cultura, da música, de tudo que vocês possam imaginar, o pós-modernismo é a era da desconstrução. Óbvio que o pós-modernismo não vem sozinho, tem outras ideias. O existencialismo, que é uma ideia filosófica também perdeu esse período. A gente vai ver também uma outra que é o pós-estruturalismo. Quem usa muito o pós-estruturalismo é dentro das escolas. A gente tem o construtivismo também. Você que é da área de pedagogia sabe que o construtivismo é uma nova forma que eles têm de fazer educação. E não dá nada certo porque eles usam essa forma para aplicar isso na cabeça dos alunos. Por isso que os alunos não aprendem muitas vezes. Em 15 anos. Já estou pegando. Olha lá, Bernardo, uma pecadora aqui, viu, gente? Está se arrependendo aqui, tá? 15 anos dando aula, né? Nesse modo, não é? Por quê? Fala aí, irmão. Sim, irmão. Eu vi essa semana, no final atual, assim, jogando no lixo, sistema Piaget no ensino, os outros dois trabalhando no mesmo modo. O pessoal Piaget no modo também, né? Jogando no lixo. Acho que tem a ver com isso. Mas é porque eles vão fazer o quê? Eles vão usar essas estruturas filosóficas para desconstruírem. E aí eles vão fazendo no pós-estruturalismo, que é dentro do
pós-modernismo, eles vão desconstruir tudo isso através da linguagem. A linguagem é o ponto central. E o melhor lugar para você desconstruir alguém é começar na escola. A linguagem é o ponto central, né? E aí a gente não dá atenção, os pais dão pouca atenção que os filhos estão aprendendo. E é a forma mais fácil de você ter um controle. Isso aqui a gente está entrando em questões políticas. A gente não está nem entrando aqui nesse ponto. Porque essa questão toda do pós-modernismo, ele é justamente criado a partir do momento que fica evidente para a sociedade que o socialismo não funciona. A Rússia tinha ruído, a gente tinha uma Rússia que tinha ruído, a gente tinha os países socialistas que tinham todos não dado certo, a revolução não foi para frente, não aconteceu desse jeito, eles precisavam ganhar de volta esse espaço. Como que eles ganharam esse espaço se era fato que não deu certo? Eles precisariam expor, eles precisariam desconstruir o fato. Porque eles próprios criaram. Isso, eles viram que não deu certo, vamos desconstruir o fato. Então, a história demonstrou, aí eles desconstroem contra aquilo que é real, eles vão dizendo, não, real é uma questão de percepção. Verdade, a verdade é relativa. Eles trocaram verdade relativa, Einstein veio depois, né, com a teoria da relatividade, com Einstein, eles dão pontapé filosófico que eles precisam para criar a ideia da verdade relativa. Aí não, isso é uma questão de perspectiva. E você está olhando para não, isso é uma questão de perspectiva. À medida desse livro, não tem como você dizer que esse livro ele tem 3 metros. Porque isso aqui é ilógico. É a mesma coisa de você chegar num cidadão de 1 metro, 2 metros e 10 e falar para esse cidadão, você tem 2 metros e 10, não tem como você se sentir como uma menina de 1,50 m. Porque isso aqui é um fato. Agora, por que a gente não pode fazer você dizendo para um cidadão de 2,10 m que não está nesse cidadão? Isso aqui é um fato. E isso aqui é a discussão que a gente está mais dentro de todos os ambientes. É a discussão mais quente do momento, que é o quê? A desconstrução do ser humano. Mas para desconstruir o ser humano, eles desconstruíram primeiro o quê? Deus. E nós precisamos saber o quê? Trazer de volta ao centro. É o que eu tenho sempre dito. Trazemos Deus de volta ao centro, aí a gente ajusta todas as coisas. Tanto que eu sempre começo falando, no princípio criou Deus os céus e a terra se forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Só que é a definição de onde nós vemos. Deus é o definidor de todas as coisas. Quando as pessoas ficam muito nervosas com essa declaração de que Deus é o criador de todas as coisas, eu falo para elas, você não está gostando? E o universo para você. Faz um. Você não dá conta? Você submete. Aí vai fazer o quê? Aí a pessoa fala, mas isso está laico. Eu falo, eu sei que esse universo tem dono. Fazer o quê? E é afirmar Deus. Fui no podcast, no Deriva, e o cara, antes de mim, tinha ido do Caifado. Veja vocês a ideia do Caifado sobre Deus, nessa coisa distante, não é uma coisa que já foi, né? Muitas filosofias que enlouqueceram ele. Mas imagina, ele deixa as pessoas confortáveis. É um Deus que permite as pessoas viverem confortáveis. Eu na outra semana, eu deixei o cara super desconfortável, porque eu fui para cima dele. Falei, não existe outros deuses. Outros deuses são falsos deuses, não existem. Existe um único Deus verdadeiro. E fui em cima dele, sem arredar o pé. Ele, mas como você tem capacidade de dizer isso? Não tenho só capacidade de dizer isso. Tem capacidade de morrer por essa verdade. Porque não existe outro Deus. As pessoas estão tateando no escuro, tentando me encontrar. Mas não. Aí eu contei, né? Falei para ele, a minha experiência demonstra isso. Mas como eu não vou ficar só com a minha experiência, a história demonstra isso. Aí eu volto na história e apresento o Deus que se revelou na história. Ele apareceu um pouco, ele teve um pouco. Ele tem não só, tem identidade, tem personalidade, tem nome, tem tudo. Tem todos os atributos que foi dado, os atributos comunicáveis a nós. Agora, os atributos incomunicáveis têm a ver com Deus, que é a sua consciência, a presença,
a sua onisciência, a sua eternidade. Isso são atributos de Deus. A nós, ele deu outros atributos comunicados. Bondade, amor, paixão, são outros atributos da nossa. E aí, quando Deus divide isso, Vocês entendem bem o que é isso? os atributos de Deus, Sim. os atributos de Deus é quando a gente está olhando para as Escrituras e a gente vai ver quais são as características que Deus tem, né? Como que a gente consegue olhar para ele. Porque a gente faz uma distinção de Deus, do Deus das Escrituras, Deus dos Hebreus, assim, né? Jeová, Javé, Javé. Por que a gente faz uma distinção entre eles e os demais deuses? Porque as características dos demais deuses se tornam características impessoais e uma característica sobressai a outra. Quando a gente está analisando Alá, por exemplo, o Islã, ele é vingativo e não alcançável. Quer dizer, ele está no seu lugar, ele manda e acaba, ele destrói tudo. Nosso Deus não. Ele está no seu trono, mas toma a forma humana, vive entre nós. E ainda não só se relaciona conosco e diz que vai estar conosco todos os dias, nos ama, que ele nos perdoa, que ele zela por nós. Olha o tanto de características que esse Deus tem, dizendo para nós que ele é participante da nossa vida. Isso é, Deus imanente. Ele está aqui. Não é só transcendente. Imanente quer dizer, ele está aqui agindo. E esses outros são distantes. Aí, ele tem atributos que ele decidiu dividir com a gente. Bondade, amor, paixão, paciência. Ele decidiu. Você só tem bondade dentro de você porque ele, Deus decidiu. porque ele é bom e ele decidiu compartilhar esse atributo dele com você. Só por isso. Senão você nunca conseguiria ter um pouquinho da vontade. Sim, e aí quando a gente vê os atributos não comunicáveis, quer dizer que Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua onisciência, a sua onipresença, a onipotência. Onisciência quer dizer que Deus sabe de todas as coisas. Onipresença quer dizer que Deus está em todos os lugares. Gente, a gente está aqui nessa sala, a gente está ali. Nós temos esses limites e nunca será comunicado com Deus. Nunca. Então, Deus nunca. Nós nunca seremos onipresentes. Nunca. Nem no céu. Não existe isso. Porque é de Deus. E a gente... Deus é criador. É um atributo que a gente não compartilha com Deus. Ele deu para a gente a criação. A cocriação. A cocriação. Isso. A gente pode ver essa cadeira aqui. É uma criação. Isso. Deus deu ele dividiu para a gente a inteligência e fez com que com a inteligência a gente criasse. A gente cocriasse. Aí eu estou pensando na vida humana, mas nem a vida humana é 100% nossa. Não. Porque existe uma fagulha, né? Deus está ali colocando a vida humana em ação. Ele que escolhe, ele que dá a vida. Até nesse momento, né, que é o que a gente poderia dizer que a gente queria, não, Deus está ali em atuação. Aí vem aquelas pessoas, né? Ah, poxa, eu criei coisas, eu sou um filósofo famoso, Agostinho, tudo. Mas é tudo dom de Deus. Ele dividiu aquela graça com aquela pessoa, a inteligência que está naquela pessoa para criar luz, para criar, seja lá o que for, tudo isso vem de Deus. Ele comunicou com a... Isso é o comunicável e o incomunicável é aquilo que a gente nunca vai conseguir fazer. Esse daqui é uma divisão. Esse aqui está no campo da teologia, né? A gente falou um pouco de transcendência, imanência, uma das aulas a gente tem, mas aqui é para a gente entender, na terceira aula, é para a gente ver que não dá para a gente olhar para o nosso Deus de forma relacional. Ele não está distante. Ele vai dizer, eu não estou com o ouvido tapado e eu não estou com os braços travados, encolhidos, né, que eu não posso estender meus ouvidos a vocês e as minhas mãos a vocês. Aí ele ainda vai dizer mais, existe alguma coisa em todo o universo demasiadamente difícil que eu não posso fazer? Nada. E isso demonstra para a gente quanto que o nosso Deus, ele é próximo a nós. E a história vai mostrar isso. Vai mostrar o seu poder, a história. A história do povo escravo,
que foi feito escravo no Egito, e Deus decide mostrar o seu poder ao faraó. Imagina que era o império, um dos maiores impérios daquela época, como se fosse os Estados Unidos hoje, Deus colocando os Estados Unidos de joelho, dizendo, eu sou o Senhor, e eu que mando, abre o deserto, abre o mar, faz coisas assim, inimagináveis, né? Escandalosas, para demonstrar que ele nos ama. E Deus vive fazendo isso, né? É que a gente está vendo aqui de forma grande, né? De forma diferenciada, quando na história Deus decide libertar o seu povo. E aí a gente tem esse Deus que vai se revelando. E o ápice da revelação de Deus para nós é Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Aqui é o ponto crucial de tudo isso. Onde Deus está na forma de Jesus, sendo Deus, né? Jesus sendo Deus, vem, toma a forma humana e habita entre nós. Aqui é essa progressão da revelação. Agora nós não estamos enxergando como seria o Filho, né? A gente está enxergando, agora a gente sabe como que ele é, e com o passar do tempo isso foi sendo passado para nós, até chegar ao que nós temos hoje. Mas isso tudo não foi, como eu disse no começo para vocês, não é da noite para o dia. Nós estamos aqui quase 2.000 anos de história, né? Nós estamos aqui aproximadamente 2.000 anos de história de Jesus. 1990 e alguma coisa anos da morte de Jesus, aproximadamente. Então, faz muito tempo. E isso nós estamos inseridos numa história. Por isso que nós precisamos olhar para ela e saber onde nós estamos. Esse é o erro do cristão. Porque quando o romantismo começou, e eles estavam indo contra essa ideia de aprender, estudar, conhecer, os cristãos entregaram a universidade para os intelectuais ateus. Pensem vocês. Enquanto o cristão entregou esse espaço, falou, a gente não precisa disso, a gente só precisa da fé. Para que teologia? Teologia mata. Para que teologia? Teologia mata. Teologia não é Deus salva. Teologia é coisa do diabo. Essa é a frase aqui. Só que essa frase não é nova. Essa frase é extremamente antiga. Onde eles entregaram as universidades para os ateus, e os ateus invadiram a universidade e, com isso, construíram. A gente entregou o que construímos. É só a gente ver o que se tornou as PUCs, que estão em universidades católicas no Brasil. Se tornou uma destruição, gente, uma imoralidade, uma desgraça. Pensem vocês, entrou dentro da universidade, a pública, ali, a pós-modernidade. Até mesmo Mackenzie, é super liberal, até mesmo, né, a gente vai para essas faculdades. Assim, o objetivo é doutrinar. Justamente. E o nosso objetivo é agora desconstruir isso e ir para a palavra. Esse é o nosso objetivo com a pós-comunhão. Nós temos obrigação de estarmos alertas o tempo todo, buscando o que o espírito desse século está fazendo com o mundo, para que ele não faça dentro de nós, nos nossos filhos. A quem Deus nos deu como responsabilidade de cuidar, que são os filhos, os amigos, o trabalho, né? O trabalho e tudo mais. Nós temos obrigação, gente, não é um pedido, não é algo que nós temos direito de escolher. Nós temos obrigação de cuidar disso como cristãos. Por isso a importância de estudar a palavra. E que entra justamente no mandato cultural. Exatamente. Trazer redenção para o mundo que está em destruição. Mas aí, onde que acontece? No Fala aí. Amém. Continuando com o seu raciocínio, eu vejo pelas minhas filhas, né, os filhos, alunos nem tanto, mas assim, o pessoal que já fez faculdade, hoje é professor, está com seus 30, 40 anos. Nós não tínhamos consciência de que na faculdade estavam sendo já doutrinados. Sim. Nós não tínhamos consciência. Agora que explodiu isso. Graças à internet, porque ninguém imaginou que a internet chegaria e daria espaço aos seres. Nossos netos podemos agora orientar. Exato. Eles escondido Exato. E, gente, qual o nosso cuidado hoje? A gente tentar encontrar aonde nós estamos caindo. Porque, primeiro, nós estamos envolvidos com o pecado ainda. Nós não somos um corpo sarado, glorificado ainda. Nós estamos envolvidos com o que seremos, até a volta de Jesus ou até
nós irmos para o céu, nós não teremos isso. Então, onde nós estamos caindo hoje? Que a gente vê, o Robert começou a fala dele lembrando a gente da guerra lá no Oriente. Eu sigo algumas páginas de Israel, que eu estou totalmente para Israel, mas choro todos os dias, praticamente, quando eu vejo as notícias da Palestina. Mas eu vejo também alguns Instagrams, alguns sites de pessoas de lá. Eles têm a mesma fala. É impressionante. Um fala que o outro está destruindo o outro. Se vocês seguirem, tem um cara falando não sei o que lá no Instagram dele. E as páginas do Seven Us, que é do Israel, eles têm a mesma fala, só que cada um com uma cosmovisão. Então, o que nós temos de obrigação? Olhar isso e entender que Israel também é um santo, gente. Nós não estamos falando de Israel bíblico. Nós estamos falando de Israel que também tem interesses políticos ali. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que a minha filha me falou essa semana, falou assim, mãe, toda vez na história que os Estados Unidos têm queda na inflação deles, eles provocam uma guerra, porque o foco sai deles e eles têm tempo de falar. Então, é muito política, gente. Então, o que nós temos que fazer? Olhar sempre o livro da palavra. Era isso que Deus faria? Era assim que Jesus faria? Era essa análise do que ele faria? O Senhor, abre meus olhos, revela a mim, para que eu não caia no entendimento desse século. E o livro vai ser sempre a verdade. História, sabemos que são dois lados defendendo as suas histórias. Sempre. E existe verdade dos dois lados. Essa é a parte. Cada um É difícil da gente conseguir olhar e falar isso que faz sentido. Você ele joga a luz da Bíblia. A mesma coisa na luta política. A gente sabe que existem pautas defendidas hoje pelos progressistas que eles tomaram de assalto. A justiça social, eles falam que é deles. E eles estão lutando em prol da justiça social e eles entram em causa que muitas vezes os conservadores não entram. Isso é um fato. Porque eles têm ideias voltadas ali, né? Eles têm nichos diferentes. A gente olha assim e fala, cara, mas eu não preciso de um pensamento de esquerda para eu poder defender a causa do pobre, como eu não preciso de uma luta conservadora para defender uma causa de comportamentos morais. Não precisa, porque a Bíblia dá parâmetro para isso. É onde a gente traz tudo para a Escritura. Vamos lá, Não precisa nem inventar nada. Quer ter um país legal, quer ter um lar legal, um trabalho legal, tudo legal, educação boa, está tudo na Bíblia. Você estava no final de semana falando só uma vez, e eu disse, adianta você criar leis para inibir o abuso, o estupro? Aplaca, mas acaba? Não. Você tenta causar um pensamento de, poxa, se eu fizer, vai ter uma consequência. Mas você acha que vai conseguir parar? Não. Porque o problema não é estrutural, como dizem. O problema é individual. E só quem sabe pode dizer para a pessoa o que pode mudar o coração dela, somos nós. Só Deus faz transformar o coração. Pega um coração morto, faz um coração vivo. Pega um coração de pedra e faz um coração de carne. E a gente sabe a solução para o problema. Qual é a solução para o problema da humanidade? É a falta de Jesus. A humanidade precisa se converter ao Criador. Aqui na igreja, a gente estava aqui uma vez e vieram duas missionárias aqui e elas estavam falando do desafio na Venezuela, do óleo da alimentação, o que eles precisam, como passam necessidade. E eu sentado lá atrás falando, maldito, ditador. Eu falei, terminei de pensar, ela falou tudo. E não adianta você pensar que a culpa é do Maduro, não, a culpa não é do Maduro. Gente, na hora. Parece que eu falei em voz alta, ela leu o pensamento ali. Não adianta você pensar que a culpa é do Maduro, a culpa não é do Maduro. A culpa é da Venezuela que se esqueceu. Sim, mas sempre você falando. Mas Deus usa o quê? Muitas vezes endurece o coração do imperador para quê? Para causar a perseguição do povo voltar para ele. É a história de Israel. A história de Israel. A gente está ouvindo. Eu endurecia o coração de Faraó.
Deus endurecia, o próprio Deus. E a gente vai vendo isso acontecendo. A filha do Billy Graham falou que o problema dos Estados Unidos, quando os gêmeos caíram, foi feito lá no mundo inteiro, né? O povo esqueceu de Deus. Então, sustamente, autossuficiente. O Billy Graham também disse isso. Israel agora, eu assisti um vídeo do Harold Walker. Sabe quem é? O do Convergência? Ele é muito amigo do pessoal ele é da Convergência, da Escola Convergência, e ele é muito amigo da equipe lá de Israel. Ele falou isso. Falou, sabe qual é o problema de Israel? Desunião. Sabe, tem uma grande desunião lá com a entrada do Netanyahu lá. Netanyahu. Teve uma grande divisão no país. Inclusive, é verdade, porque eu fui para Israel ano passado, e o dia que decidiu o que eu e a Cauê fomos, ele é totalmente contra o Netanyahu. Ele é completamente contra, e está tendo uma guerra lá interna, uma guerra civil. E isso desestruturou o país a ponto de deixar a invasão acontecer. E essa invasão aconteceu por causa disso. Israel tem Eles têm um momento certo, né? Perderam o foco. Eles perceberam que eles perderam o foco. E isso, gente, é a mesma coisa. Vamos trazer para o que a gente vive. Se os pensadores atuais perceberem que a igreja está perdendo o foco em Jesus, Eles vão invadir. eles vão invadir as igrejas. Não só eles estão vivos sem que a gente perceba. Foi o que eles fizeram dentro da Igreja Católica. Eles começaram por onde? Pelas comunidades de base da Igreja Católica, onde formava o povo, nos núcleos de formação, onde não dava nada. Um grupinho assim. A gente não dá nada, né? Então, um grupo pequeno assim, de pessoas. Eles destruíram a Igreja Católica de dentro para fora. Não um grupinho assim, ó. Pequenininho, vai de um grupinho pequenininho, mas aí você tem 100 desses grupinhos espalhados, imagina o que isso vai virar. É isso que eles vão fazendo. Complementando, cara. Rosana. Em Israel tem a segunda maior parada gay do mundo. Exato. Eles são os países mais democráticos do mundo, eles são progressistas, ou seja, totalmente. Israel é um país revasso. Pensamento, os valores foram desvirtuando. Mas isso é um dos motivos que eles querem destruir Israel. Porque ele é um dos poucos países no Oriente, naquela região ali, que ele é democrático nesse sentido, que ele tem esse pensamento liberal progressista. Ele fala, tem que eliminar Israel da sociedade. Mas ele é um imagina, é um pedaço do Ocidente dentro do Oriente. Não, ele é um país democrático de eleições, né? Eles são socialistas, democrata social. É democrático nesse sentido de população, né? Você anda lá, tem o muçulmano misturado com o católico, com o espírita, mas ele não trabalha nesse sentido. É uma loucura. E eles têm eleições livres, né? E assim pressupõe que eles sejam democráticos. Mas eles são progressistas. É o Ocidente dentro do Oriente. A mesma coisa estava acontecendo no campo do pensamento, isso aqui, tá, gente? Não da geopolítica, aqui a gente está pensando na formação do pensamento. A mesma coisa estava acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Porque o pensamento da Ucrânia é extremamente desconstruído, tanto que o presidente da Ucrânia foi num programa de televisão, vestido com uma roupa aquelas roupas de silicone, toda colada, preta, de salto alto e maquiagem. Verdade, vocês colocam. O presidente da Ucrânia dançando de salto alto, roupa de neta, na televisão. Vocês não veem. Porque ele é transgressivo. A Ucrânia é progressiva, transgressiva. A Ucrânia é um país extremamente transgressivo. Transgressivo demais. A imoralidade é absurda. E aí, o que a Rússia se opôs? Isso vai invadir a Rússia. Esse pensamento ocidental vai invadir a Rússia. E o que eles se opõem? Ao pensamento ocidental. Eles entenderam. Eles não cedem à cosmovisão ocidental. A cosmovisão ocidental hoje que predomina é progressista. Todo mundo livre, faz o que quiser, todo mundo tem direito, faça o que quiser da sua vida, segue as suas regras. E eles estão falando, não.
aqui a gente vai continuar com as nossas leis. As mulheres se submetem. E a gente não está dizendo que isso é certo ou errado. A nossa apresentação aqui é como é que estão tendo, entendeu? Mas eles querem manter as mulheres na sua regra, a sociedade. A Rússia, que é um pouco mais aberta, a propaganda pró-LGBTQIA+, só existe a partir dos 18 anos. Criança nunca vai ver um programa de televisão que tenha um personagem gay. Nunca que vai ser exposta a isso, porque é crime na Rússia. Porque eles entendem que a melhor forma de você criar uma máquina de fazer pessoas homossexuais é a propaganda. Aí a gente vai dizer que a pessoa nasce assim. Loucura, gente. Isso não é. É uma propaganda em massa. E a gente vai dizer que não, a pessoa não tem como. Tira influência maligna, propaganda em massa. A gente tem um pacote inteiro criado aqui para desconstruir a cabeça da criança ao ponto de saber quem ela é. E imagina, se a criança começa assim, a gente vai perder quantas gerações? Várias. Chegaram as crianças. Enfim, isso tudo faz parte da pós-modernidade. Se vocês quiserem, o livro está aqui. Esse livro aqui para vocês lerem. Se tiverem dúvida, manda mensagem, tira dúvida. Eu vou estar sempre disponível para responder vocês no nosso grupo. Mas eu acho que vale a pena. De tudo que a gente indicou, tudo vale a pena. A gente indicou muita coisa boa. A gente indicou muita coisa. Quem anotou tudo, construiria uma biblioteca com o que a gente indicou. A gente indicou vídeo também, para facilitar. A gente indicou tudo. Mas esse daqui, pós-modernismo, é fácil para a gente entender onde nós estamos inseridos. É fácil assim, né? O nosso também, né? Mas vale a pena a gente ler. Ó, vale a pena esse daqui, eu vou deixar para vocês, tá, meus amores? E agora a gente vai ter um momento de comunhão, de conversar. Vamos ter o nosso momento livre agora. E vocês duas ficaram com a gente até o final. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Queria que vocês duas estivessem aqui com a gente. E os demais vão assistir também, né? Mas nós vamos nos ver agora no nosso próximo semestre. Deus abençoe vocês e Deus multiplique vocês cada dia mais esse coração de vocês. Rô. Beijo, Robert. Beijo. Regina, Deus abençoe. A Rosa Salles não entrou? Ela tá aqui, elas duas não perdem uma, tá aqui juntinho. Ela e a irmã dela. Tá vendo? É.